O exato milissegundo em que o mosquito flebotomínio perfura a pele não é só um simples trauma físico. É, na verdade, o pontapé inicial de uma das cascatas bioquímicas e imunológicas mais sofisticadas da biologia. A gente não está lidando com um patógeno qualquer, tá? É um verdadeiro mestre da subversão celular. Vamos mergulhar direto na realidade bioquímica dessa interface entre o vetor e o hospedeiro e desvendar, passo a passo, a fisiopatologia clínica da infecção por leishmania. A nossa linha de partida fisiopatológica começa bem ali, naquela poça microscópica de sangue formada na derme. Quando a fêmea do flebotomínio, do gênero Luciomia aqui nas Américas, começa a se alimentar, ela regurgita ativamente as formas infectantes do parasito, os promastigotas metacíclicos. Isso acontece direto no tecido cutâneo. E olha que fascinante, o parasito não entra nessa sozinho. Ele chega escoltado por um coquetel farmacológico absurdo contido na saliva do inseto, que altera o microambiente na mesma hora para garantir que o patógeno consiga sobreviver logo de cara. Para entender como isso funciona, pensa no seguinte. A saliva do inseto tem um peptídeo vasodilatador superpotente chamado maxadilan. A função dele não é só aumentar o fluxo de sangue para facilitar o banquete do flebotomínio. O maxadilan inibe ativamente a nossa resposta inflamatória inicial. É uma camuflagem perfeita. E sob essa camuflagem entra a famosa estratégia do cavalo de Troia. Os promastigotas são rapidamente engolidos pelos neutrófilos, que são as nossas células de primeira resposta. Só que, incrivelmente, a leishmania não é destruída. Ela usa esses neutrófilos que vivem muito pouco como esconderijos temporários. Quando o neutrófilo entra em apoptose e morre, os macrófagos, que são os alvos reais do parasito, engolfam os neutrófilos mortos, ingerindo a leishmania de forma totalmente silenciosa, sem disparar nenhum alarme. Agora, na fase intracelular, a grande questão é como esse parasito sobrevive no pior ambiente possível, que é o fagolisossomo do macrófago. A gente está falando de um compartimento extremamente ácido, lotado de enzimas prontas para degradar qualquer coisa. Mas, em vez de ser destruído, o promastigota internalizado usa justamente esse pH ácido e a temperatura mais alta do nosso corpo como gatilhos bioquímicos. É isso que desencadeia uma metamorfose radical. Ele perde o flagelo externo e se transforma na forma amastigota. É uma manobra de sobrevivência pura e estrita, permitindo que o parasito resista ao estresse oxidativo e finalmente comece a se replicar. E, uma vez transformado, esse amastigota inicia um processo implacável de replicação por fissão binária. Aqui, a relação de causa e efeito é puramente mecânica, uma questão de espaço físico mesmo. Os amastigotas vão se multiplicando sem parar dentro do vacúolo parasitóforo da célula, até chegar a um ponto em que a carga fica insustentável para o hospedeiro. O macrófago literalmente se rompe por estresse mecânico e libera dezenas de novos amastigotas ali no tecido. Esses novos parasitos, por sua vez, são imediatamente engolidos por outros fagócitos mononucleares ao redor, amplificando o ciclo infeccioso de um jeito exponencial. Mas veja bem, a apresentação clínica final não depende só de quão virulenta é a leishmania. Depende de forma crítica da polarização das células T CD4+, do próprio hospedeiro. Funciona assim. Se a resposta for forte para o lado TH1, com bastante produção de interferon gama, os macrófagos são ativados com sucesso para destruir os parasitos. Isso resulta naquelas formas cutâneas mais localizadas. Agora, se a balança imunológica do hospedeiro pender para uma resposta TH2, produzindo citocinas que desativam os macrófagos, a gente tem uma falha catastrófica. O corpo perde o controle, empurrando o quadro lá para o polo da leishmaniose cutânea difusa, que é marcada justamente por essa anergia, essa paralisia celular. Para entender as lesões mais agressivas e destrutivas, a gente precisa focar nesse conceito, a hipersensibilidade do tipo tardio ou DHT. É um verdadeiro paradoxo imunológico. Ter uma resposta DHT vigorosa é vital para conter a proliferação da leishmania. O grande problema é quando essa resposta sai do controle e se torna hiperreativa. Nesse cenário, o sistema imune lança um ataque inflamatório tão contínuo e violento contra os antígenos do parasito que o dano colateral à matriz extracelular do nosso próprio corpo é devastador. É exatamente essa hiperreatividade a causa bioquímica direta das necroses teciduais profundas. Na prática clínica, a diferença que essa resposta DTH causa é brutal. De um lado, você tem a úlcera cutânea localizada clássica, muito frequentemente causada pela Leishmania brasiliensis. Ela tem bordas bem definidas e elevadas, que funcionam literalmente como um muro de contenção. É uma inflamação granulomatosa intensa tentando trancar o patógeno. Do outro lado, a gente tem o cenário assustador da leishmaniose mucocutânea. Nesse caso, os parasitos se espalharam pelas vias linfáticas ou pelo sangue até a mucosa nasofaríngea,
E lá, aquela hiperreatividade crônica não forma uma úlcera contida. Pelo contrário, ela provoca uma destruição lenta e maciça das cartilagens e dos tecidos do rosto. Se cruzarmos os dados dessas formas clínicas, a lógica imunológica fica claríssima. Pega a leishmaniose mucocutânea, por exemplo. Nela, a gente encontra uma carga de parasitos surpreendentemente baixa no tecido, mas um teste de DTH estourando de positivo, ou seja, o tecido está sendo totalmente destruído pelo próprio sistema imune. Agora vai para o extremo oposto, a leishmaniose cutânea difusa. Lá, os macrófagos estão absolutamente abarrotados de parasitos. Por que isso acontece? Simplesmente porque o DTH é negativo. Acontece uma anergia imunológica total. O sistema imune cruza os braços e ignora o invasor, permitindo a replicação irrestrita. E falando em leishmaniose cutânea difusa, esse quadro clínico está intimamente ligado à Leishmania amazonensis. Essa espécie desenvolveu mecanismos de evasão únicos. Ela não apenas se esconde, ela suprime ativamente o hospedeiro, induzindo a anergia das células T e forçando a apoptose das células que deveriam nos defender. Como resultado de todo esse colapso orquestrado, os macrófagos falham miseravelmente na sua função microbicida. A consequência patológica direta disso é a formação daquelas lesões nodulares clássicas da LCD, que não ulceram, mas são abarrotadas de parasitos, numa apresentação que lembra demais a hanseníase verchuviana. Bom, vamos mudar de marcha agora e focar nos parasitos que têm um tropismo sistêmico. É uma história bem diferente. Estou falando da Leishmania infantum, o agente causador do calazar americano ou leishmaniose visceral. Aqui nas Américas, a transmissão envolve um ciclo zoonótico complexo, ancorado no vetor Lutsomia longripalpis e tendo os cães como reservatórios primários. O diferencial crítico e perigoso da Leishmania infantum é que ela não fica presa na pele. Ela tem fatores de virulência que dão a ela um tropismo severo pelos macrófagos profundos do sistema fagocítico mononuclear. E é isso que permite a visceralização da infecção. A fisiopatologia da doença visceral é uma verdadeira avalanche de causa e efeito implacável. Os amastigotas migram e se replicam descontroladamente dentro dos macrófagos do fígado, do baço e, de forma extremamente crítica, na medula óssea. Esse acúmulo de células e de inflamação causa a hepatoesplenomegalia severa. E lá na medula óssea, a situação é dramática. A infiltração maciça de macrófagos parasitados ocupa o espaço físico, literalmente expulsando a hematopoese saudável. O resultado laboratorial e clínico direto desse processo mecânico e inflamatório é a pancitopenia aguda e a febre prolongada, que são invariavelmente fatais se não forem tratadas a tempo. Se você acha que a biologia já é complexa, adiciona o HIV nessa equação. A complexidade molecular explode. Um indivíduo imunocompetente com leishmaniose visceral rola uma luta constante onde a imunidade celular tenta ativar os macrófagos. Só que, quando o HIV já derrubou a contagem de células CD4, ocorre o colapso total dessa via de ativação. Sem as citocinas que vêm dos linfócitos CD4, os macrófagos viram espectadores totalmente inertes diante dos amastigotas. Isso não apenas permite uma replicação visceral crônica e avassaladora, mas também faz com que as recidivas sejam praticamente certas, mesmo após a quimioterapia. E como se o estrago sistêmico não fosse o bastante, a gente ainda esbarra na leishmaniose dérmica pós-calazar, a famosa PKDL. Trata-se de uma erupção dérmica cheia de máculas ou nódulos, onde os parasitos persistentes ressurgem na pele após o tratamento aparente da doença visceral. Historicamente, isso é muito frequente em infecções por Leishmania donovani na Ásia e na África. Mas o que acende um alerta vermelho enorme hoje é um fenômeno emergente. A PKDL aparecendo em pacientes infectados por Leishmania infantum e co-infectados por HIV exatamente logo após o início da terapia antirretroviral, a TARV. E isso nos coloca de frente com um dos quebra-cabeças biológicos mais profundos da infectologia moderna. O fato dessa PKDL surgir logo após a TARV aponta fortemente para uma síndrome inflamatória de reconstituição imune, mas num nível estritamente molecular. Por que a recuperação abrupta da imunidade celular decide atacar de forma tão aberrante esses parasitos que sobraram ali na derme? Quais são as variantes genéticas no hospedeiro ou as modulações epigenéticas induzidas por drogas no parasito que calibram essa hiperreatividade localizada? O mecanismo exato desse choque letal entre a biologia humana e a sobrevida do parasito permanece até o momento como uma grande interrogação.